Boa tarde. Estão me ouvindo? Boa tarde. Vamos aguardar o pessoal. Você está me escutando, Mariana? Boa tarde, gente. O pessoal entrando. Boa tarde, Luana. Silencioso. Vamos esperar uns minutinhos enquanto o pessoal entra. Hoje nós estamos com uma temática diferente, não é? Que traz o tema para a Revolução Socialista, a luta antirracista é essencial. Vamos já começar. Uns 2 minutinhos para o pessoal entrar. Boa tarde, Priscila. Embaixo, tudo. Tá me ouvindo? Tô. Eu vou fechar. Tá com É quando Priscila entra.
bem baixo, tá um barulho quando você entra. Aqui não tem barulho, Hum? tem que ser na chamada. Como eu tava Será falando, que agora eu estou escutando melhor? pra ouvir. Agora tá dando para ouvir melhor. Ficou melhor? Ficou. Acho que podia ser alguma coisa no fone, né? É, não sei, era um barulho. Você escutava? Tipo um grilinho. Era. Mas assim, aqui não é não. Devia ser, acho, no contato do É, fone, né? é. Mas agora tá ouvindo direitinho, né? Tô. Pronto. Boa tarde, Mariana. Mulher, porque às vezes Maite fica com esse fone aí, deve estar dando mau contato. Vou deixar um para brincar e um para trabalhar. É, bom. Oi, Ana. Você já tá aí, não tinha visto. Já. Esse Instagram não é legal comigo. Sempre acontece alguma coisa nessas lives. Vou botar aqui. Ian, que é Marcelo, boa tarde. Oi, Marcelo. Marcelo sempre presente nas discussões. Depois vamos É, pensar um debate juntos também, né? sim. Eu vou desligar aqui esse ventilador. Tá escutando o barulho do ventilador? Um pouquinho. Eu vou desligar. Keila, boa tarde. Gente, enquanto a gente não começa, né? Que eu não sei se a gente espera mais uns 2 minutinhos, mas enfim, considerar que eu acho que é bem importante, né? Não faz parte diretamente, mas ao meu entendimento é uma pauta coletiva também. Pensar a greve, né, dos entregadores de aplicativos que hoje, né, aí mencionar o nome do Paulo, né, Galo, como ficou conhecido e de certa forma está à frente na própria organização mais expressiva do movimento. E aí considerar e o papel que a gente também tem nisso, né, quando a gente também pode estar contribuindo com esse processo do não acesso aos pedidos via esses aplicativos, né? Ou numa linguagem mais militante, o boicote mesmo, né? Desses aplicativos, porque a pandemia tem colocado a evidência das condições subhumanas, né? Que a população não está sofrendo só no contexto de pandemia, já sofria antes da pandemia. E agora se aguça de uma forma muito mais expressiva, né? Então, com a necessidade do isolamento, os aplicativos foram um boom, né, do momento. Consequentemente, o nível de precarização e exploração desses trabalhadores, né, acabaram que se intensificaram de uma escala, enfim, inimaginável, né? Então, toda a solidariedade, né? Aqui a gente, no caso de Caicó, a gente está numa realidade que não é tão visível, essa realidade expressiva, como por exemplo nas capitais, no caso de Ana que está lá em Recife, aqui no caso do Rio Grande do Norte, Natal, mas enfim, é parte, né, de uma classe trabalhadora que a gente é parte. Né? Então, enquanto um sofrer, todos nós sofreremos, né? E levando em consideração, até relacionada ao tema, a questão dos entregadores, na sua grande maioria, também serem homens negros, né? O que coloca, né, essa questão de raça extremamente evidente dentro desse universo da exploração do trabalho. Né? Então, toda solidariedade, a greve, né? E a crítica mesmo ao entendimento dessas formas de trabalhos contemporâneas que acabam realmente coisificando e descartabilizando ainda mais nossa condição humana, né? Consequentemente, nos distanciando dessa perspectiva do humano genérico também, né? E aí, Ozeane, vamos, enquanto você estava ajeitando o ventilador, aproveitei para já expressar Acho que pode o dia, né? iniciar, né? Para não ficar muito para frente. Porque já são 5h10, né? Então,
primeiro agradecer, né? Não vou estar com ela, porque o Instagram não favorece o encontro de mais de duas pessoas na live. Em tempos de tecnologia, a tecnologia nem nos possibilita articular coletivamente, né? Até isso é contrária à questão da mobilização da classe trabalhadora. Mas colocar um agradecimento especial ao Zeane, que, enfim, já é uma companheira de luta mais próxima, no sentido, né, de estar nesse cotidiano junto, né, no sentido territorial. E agradecer a Ana Freire, né, que foi uma colega, já, enfim, uma pessoa que eu já compreendo como essa companheira de luta também, que eu conheci a partir de compartilhamentos, né, que eu visualizava nas redes sociais, a partir de Odilon, que é uma pessoa que é amigo em comum de nós duas. É, e fiz o convite de imediato, aceitou e sempre muito solícita, né? E fazer esse momento dessa fala hoje em dois lugares, vamos dizer assim, até também de otimizar uma formação diferenciada, né? Quando a Ana vem lá do campo de uma formação jurídica, né? Mais relacionada ao campo de direitos humanos também, e Ozeane e eu, no caso, que somos mais especificamente do serviço social, né? Então, a gente pensou essa atividade hoje também como uma possibilidade de estar articulando o desfecho, vamos dizer assim, o fechamento das discussões, né, que foram voltadas a uma disciplina que engendrou o debate na centralidade de gênero, mas não somente de gênero, né, trazendo também o entorno para as questões de violência. E aí a gente pensou em fechar com essa possibilidade de discutir a Revolução Socialista, né, e trazer como gancho a necessidade dessa centralidade das discussões da gente se tornar ou se perceber antirracista para pensar essa luta. Né? E aí, pensando isso, eu acredito que o grande objetivo desse momento da live, né, que a gente só tem uma hora para discutir, é disparar, que eu até coloquei aqui escrito, né, que seria abordar o combate ao racismo dentro de uma perspectiva marxista revolucionária, né, pensando no enfrentamento às opressões e explorações que nos tocam enquanto classe trabalhadora, né, pensando esse universo que na pandemia se aguça, né, quando a gente pensa as múltiplas formas de violência e que, de modo mais expressivo, as questões da população negra e aí a articulação mesmo do movimento negro, né, que aí nos Estados Unidos isso aí se tornou bem visível, acho que todo mundo vem acompanhando, vamos dizer assim, os movimentos de articulação mesmo, numa realidade que a gente exige o isolamento social, a gente ir às ruas, tomar as medidas responsáveis da Organização Mundial de Saúde e dizer que a gente não está aqui para aceitar de forma alguma que o Estado coloque de forma ainda mais mercadorizada, descartável e etc. Né? Então, pensar uma revolução nesse contexto é colocar isso como pauta do nosso cotidiano, né? Principalmente nós, classe trabalhadora, que vende nossa força de trabalho, que muitos, né, ainda tem quem tem o privilégio, mas a maioria não, principalmente quem está na periferia, e quem está na periferia majoritariamente é a população negra, que não tem a opção, vamos dizer assim, de um isolamento social, nem a condição via Estado de se permanecer no isolamento social. Né? Então, a isso eu recorro a Marx pensando no ideal dessa revolução, partindo dessa perspectiva marxista, quando Marx diz lá no Capital, né, que a violência é a parteira de toda sociedade velha que está prende uma sociedade nova. Né? Então, eu acredito que a gente está no ápice dessa passagem lá do Capital, quando a violência nunca foi tão nítida como no contexto atual. Né? Quando a gente pensa a expressividade da violência doméstica, né, que é o caso do Rio Grande do Norte, Ana, os índices passaram de 200% nesses meses de pandemia. Quando a gente pensa a violência, né, o extermínio da população jovem negra, né, que aí aqui no caso do Rio Grande do Norte a gente tem a expressividade do caso Gabriel, né, que ganhou também as mídias, e aí eu estou trazendo sempre o lado local para a gente sentir que não é uma realidade dos Estados Unidos, é uma realidade daqui, de perto da gente, né? E aí a gente pensar o enfrentamento, né, e as possibilidades de articulação enquanto classe trabalhadora, junto aos movimentos sociais, junto aos sindicatos, etc. E aí, para, enfim, dar um gancho e partir para as meninas, eu até deixei aqui no computador aberto, eu acabei indo, não, vou pegar o número exato, por exemplo, quando a gente pensa em IBGE,
né? Tipo, em porcentagem, o que é que a gente tem de população reconhecida como população negra no Brasil? Né? De acordo com esses números, e aí eu peguei até um dado de um artigo produzido pela Federal do Piauí, e eles vão trazer o dado expressivo, eles vão colocar que, de acordo com o IBGE, a partir, né, da pesquisa nacional para amostra de domicílio contínua, que é diferente da não contínua, né, esse percentual, só quer dizer porcentagem, esse percentual é de 56,10%, o que significa que mais da metade da população se reconhece nesse universo entre pardos e negros. Consequentemente, nós temos uma população negra, consequentemente, a Revolução Socialista no Brasil tem um pé na discussão dessa população negra, que automaticamente, aí aqui vai dizer os dois contrapontos, né? Que nos últimos anos a gente vê que há um maior ingresso no ensino superior, aí pela questão de uma política de cotas e etc., que eu não vou fazer esse debate, mas, contrariamente, continua a minoria, vou trazer esse debate que a Ana vai tratar um pouco disso, dentro do legislativo e dentro da magistratura no Brasil. Quando a gente pensa também a magistratura, essa população negra não está representada. E aí, onde é que essa população está visivelmente, vamos dizer assim, em números, né? Seria nos subempregos, né? Que a maioria dos subempregos é ocupado pela população negra, e como vítimas de homicídio e, consequentemente, do encarceramento brasileiro, quando 60% desse encarceramento é colocado como composto de pessoas negras, majoritariamente homens e jovens, né? Então, para deixar a palavra aí para as meninas, eu queria colocar essas duas reflexões. Tomar o poder para revolucionar o conjunto da sociedade é tomar o poder não no sentido do poder opressor, mas no poder da gente pensar uma sociedade construída pela classe trabalhadora, onde a gente não precise acordar e dormir se sentindo uma mercadoria, como de fato é o que o capitalismo nos torna e nos faz sentir, né? E sem entender o outro como parte do que eu sou, né? E aí, como questão problematizadora para as meninas, eu deixo, né? Porque o racismo sobreviveu mesmo após o fim da escravidão negra, né? Que é o que muita gente não consegue relativizar. A gente já tem o fim da escravidão, mas o racismo perdura. Então, por que é que o racismo continua, é tão vigente, é tão vivo, assim, por exemplo, quando a gente pensa o patriarcado, mesmo após a escravidão, né? Fim de uma escravidão, como se coloca aí no dado, né? A partir do que a gente entende quando a gente estuda a história do país. E qual o papel que o racismo cumpre no capitalismo contemporâneo. Né? Então, como é que a gente faz essa discussão para pensar essa revolução, que deve ser socialista, né? E aí encerro realmente com Angela Davis, que eu acredito que não tem como não encerrar com ela, numa fala que ela fez uma conferência em 2017 na Federal da Bahia, que ela diz: quando a mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta com ela. Então, eu deixo a fala agora para essas duas mulheres que se reconhecem como mulheres negras, né, que estão não só nos estudos, mas na perspectiva que a gente tem de resistência enquanto ato prático, né? E agradecer imensamente, né, a quem está aqui presente e ao Zé Ana e à Ana por terem aceitado esse convite. Né? Então, venha para cá, Ana, venha ocupar seu lugar de brilho, né? E desejar um excelente debate para vocês, meninas. Obrigada, Priscila. Vou convidar a Ana. Só um minutinho. Pronto, enquanto a Ana vai entrando, eu já vou colocando um pouco do que eu pensei em falar. Vocês estão me ouvindo bem? Porque eu falo um pouquinho baixo. Se em algum momento vocês... Oi, Ana! Oi! Foi rapidinho a transição, né? Foi. Tá organizado. Se a minha voz ficar muito baixa, vocês me avisam, porque meu tom de voz é um pouquinho baixo. Mas, diante do que Priscila colocou, o pessoal já está avisando, né? Diante do que Priscila colocou, de uma discussão, não é, em torno da necessidade da Revolução Socialista, e para isso utilizando também a luta antirracista, né, como algo estritamente relacionado. Né? Então, eu vou falar um pouco, eu pensei de partir de algumas mulheres brasileiras, né, que evidenciam como
a relação entre raça, classe e gênero estão imbricadas na nossa história, não é? E são estritamente necessárias para que a gente compreenda o processo de luta, de revolução, a importância da conjugação, da interseção desses elementos, né? Então, vou partir de uma mulher, o nome dela é Maria Brandão dos Reis. Eu não sei se alguém aqui conhece. É até uma provocação que eu faço. Se alguém conhecer, coloca aí o comentário se conheceu, se já ouviu falar nessa mulher. Maria Brandão dos Reis era uma nordestina, né, que ela nasceu em 1900, era comunista, né, teve uma brilhante trajetória no movimento comunista, né, e ela se destacou muito na luta também em torno da questão da paz, porque num determinado momento, ali na década de 50, o Partido Comunista organiza uma campanha temendo a questão de uma terceira guerra mundial, né? Então, há todo um contexto mundial de solidariedade, de articulação do movimento, do partido, para que conscientizar as pessoas, né, e conquistar adesão para que a gente não tivesse aí uma terceira guerra mundial. E, além disso, Maria Brandão, que não é Priscila Brandão, ela intensificava muito suas ações políticas militantes, ela foi violentada, espancada várias vezes por defender, não é, as ideias comunistas. E diante desse seu envolvimento com o partido e nessa campanha que foi feita, ela recebeu um prêmio mundial, né? E ela, como esse prêmio, ela poderia ir visitar a União Soviética na época, né, que era o berço do socialismo, do comunismo, né? Só que ela não pôde ir, porque o partido não autorizou a ida de Maria Brandão para a União Soviética por ela ser uma mulher negra, mesmo ela sendo reconhecida mundialmente como uma mulher de destaque, né? Então, aí eu já apresento Maria Brandão como uma figura invisibilizada na nossa história. A gente conhece, por exemplo, Olga, né? Ali toda a articulação, o movimento que Olga ela teve durante a coluna Prestes, mas Maria Brandão ela teve também toda uma articulação, uma vivência nesse mesmo movimento pós ele, se destacando mundialmente, mas não recebe os devidos reconhecimentos justamente por ser uma mulher negra, né? Negra e pobre, né? Outra mulher que eu gostaria de citar, que talvez algumas pessoas conheçam, é Carolina de Jesus. Não sei se o pessoal conhece, mas Carolina de Jesus foi também uma mulher negra, pobre, não é? Que viveu em São Paulo, e ela é uma escritora brilhante. Algumas obras dela, o livro Quarto de Despejo, ele foi traduzido em várias línguas, né? E também meio invisibilizado na nossa cultura, eu acredito que também por esse viés de classe, né? De classe, de raça e de gênero também, né? Então, Carolina de Jesus, ela era uma catadora de materiais recicláveis, né? Que se identifica com as causas feministas desde criança. Eu acho interessante a história dela, porque mostra que ela, quando começou a estudar, porque ela teve a oportunidade de estudar, porque uma pessoa financiava os estudos dela, um amigo da família, e ela, quando começa a estudar história, ela se revolta, não é? Mesmo criança, ela se revolta e questiona a mãe por que ela nasceu mulher. Por que ela não nasceu homem, um homem branco? Porque todos os heróis da história que ela estava tendo a oportunidade de conhecer eram homens e homens brancos. Então, ela, desde criança, ela se revolta com essa situação de submissão e de dominação que as mulheres e as mulheres negras sofrem, né? Então, Carolina de Jesus, o que me chama a atenção também é porque ela aprendeu a ler, a escrever, não é? E ela, mesmo com essa ligação dela na infância com essa questão da insubmissão da mulher ao homem, né, ela resolve não casar porque ela já acredita que a questão da raça já é um viés de dominação e de submissão e o casamento seria outra, né? Então ela tem filhos, mas não mantém um casamento, um relacionamento estável, porque ela acredita que seria uma outra forma de dominação. Aí o que eu acho interessante também é porque ela era uma mulher que morava numa favela, né? Ela era catadora de materiais recicláveis, que na época era catadora de lixo, né?
de papel, e ela passava o dia catando papel, e diante para vender, né, e sustentar sua família, e aqueles papéis que ela catava, alguns ela guardava para quando chegar em casa, quando ela chegasse em casa mais tarde, ela ia escrever algo que tinha se passado durante o dia, e daí dá origem ao livro que é chamado Quarto de Despejo. E por que despejo, né? Aí ela faz toda uma analogia à periferia, ao lugar da população negra, ao despejo, que é um quarto que a gente tem em casa que coloca o que não presta, né, que é o que ela diz, e o que merece ser esquecido, que a gente coloca lá, não dá atenção, só de vez em quando que a gente dá uma olhadinha, quando precisa, né? Quando a gente precisa daquilo, a gente vai lá, mas não é uma coisa que a gente quer estar vendo todos os dias. Então, a gente coloca lá no quarto de despejo. Então, esse era o posicionamento de Carolina de Jesus. Ela tem um trechinho que eu acho que denuncia muito a questão da desigualdade social a que ela, enquanto mulher negra, estava submetida. Eu vou ler rapidinho, pedir licença a vocês. Então, ela coloca assim, que hoje amanheceu chovendo. É um dia simpático para mim. É o dia da abolição, né? O dia que supostamente a gente aprendeu nos livros de história que era uma data para ser comemorada, né? Então, ela diz, é o dia que comemoramos a libertação dos escravos. Continua chovendo. Eu tenho só feijão e sal. A chuva está forte. Mesmo assim, mandei os meninos para a escola. Estou escrevendo até passar a chuva. Para eu ir lá no Senhor Manuel vender meus ferros, que era o material que ela tinha conseguido para reciclagem, né? Com o dinheiro dos ferros, vou comprar arroz e linguiça. A chuva passou um pouco, então eu vou sair. Eu tenho tanto dó dos meus filhos. Quando eles veem as coisas de comer, eles brandam. Viva, mamãe! A manifestação me agrada. Mas eu já perdi o hábito de sorrir. 10 minutos depois, eles querem mais comida. Eu mandei João pedir um pouquinho de gordura para Dona Aida. Ela não tinha. Mandei no bilhete assim, Dona Aida, peço se pode me arranjar um pouco de gordura para eu fazer uma sopa para os meninos. Hoje choveu e eu não pude catar papel. Agradeço, Carolina. Choveu, esfriou, é inverno que chega. E no inverno a gente come mais. A minha filha Vera começou a pedir comida e eu não tinha. Era a reprise do espetáculo. Eu estava com 2 cruzeiros, pretendia comprar um pouco de farinha para fazer um virado. Fui pedir um pouco de banha a Dona Alice. Ela me deu a banha e arroz. Era 9 horas da noite quando comemos. E assim, no dia 13 de maio de 1958, eu lutava contra a escravatura atual, a fome. Então, aí evidencia na passagem de Carolina, uma mulher simples, né, humilde, que morava na favela, como esse recorte de classe e raça era forte para ela, não é uma questão mesmo de sobrevivência, que a luta racial, apesar de estar muito no auge agora, assim, devido a esses acontecimentos, acho que a gente está vivenciando um boom, né, aí de eventos, até nas mídias, né, nas redes sociais, mas é algo que está na nossa vida historicamente, não iniciou hoje, ou mês passado, ou agora na pandemia, né? Então, ela vai colocar isso. Outra mulher que eu gostaria de referenciar é Lélia Gonzalez. Lélia Gonzalez, talvez já algumas pessoas conheçam, já com mais familiaridade do que as outras, né? E Lélia Gonzalez, ela é uma mulher feminista, marxista, uma intelectual, que tem vários livros publicados, e ela também trata dessa questão do imbrincamento, a interseccionalidade entre raça, classe e gênero. O que eu acho interessante também é porque Lélia Gonzalez, ela tinha, né, que ela já faleceu, uma ligação muito forte com Angela Davis, né? E eu visualizo muito que, às vezes, a gente procura Lélia Gonzalez. A gente procura o contato, uma leitura de mulheres negras de fora, e muitas vezes a gente desmerece a literatura que é produzida aqui no nosso país. A Angela Davis, ela, na última visita que ela fez aqui ao Brasil, ela fez justamente essa advertência, né? Por que vocês leem minhas obras, assim, de uma forma mais descontraída? Porque eu acho que o que vocês aprendem comigo, vocês poderiam aprender com Lélia Gonzalez, né? Eu aprendo muito mais com ela
Ângela falando, né? Eu aprendo muito mais com Lélia Gonzalez do que o que vocês poderiam aprender comigo. Então, ela reconhece a importância de Lélia nesses estudos na área de raça, classe e gênero, né? Essa interlocução desses elementos. É por que eu falo também dela, né? Para a gente situar a importância da mulher no campo acadêmico e também na militância marxista, na militância comunista e na militância feminista, né? Mas que mesmo assim, provavelmente por ela ser negra, ela ainda é invisibilizada, né, na nossa sociedade. E uma última mulher que eu gostaria de falar, que eu acredito que todas as pessoas conheçam, é Marielle Franco, né? Marielle Franco, que foi assassinada lá em 2018 e até hoje a gente não sabe, mas o crime não foi devidamente solucionado, os culpados aí estão, né, como se nada tivesse acontecido. E Marielle também era uma mulher que estudou, né, era formada em ciências sociais, e ela tinha todo um arcabouço acadêmico, mas também militante, né? E que a fez ocupar um espaço de poder. E a denunciar as desigualdades sociais, assim como também a denunciar as relações desiguais que se estabelecem entre homens e mulheres, né? Então, ela passou a denunciar a questão da pouca assistência das pessoas na favela, a questão da ausência de direitos, a dificuldade, a violência, não é? Principalmente contra pessoas pretas e que residem nas favelas, que também, como eu já coloquei, não é algo de hoje. Não é? Então, ela passou a realizar todo esse movimento de denúncia. E acredita-se que, diante disso, não é? Ela tenha sido assassinada. Então, quando eu coloco Marielle Franco, é numa atitude da gente refletir também como que a mulher que ousa ocupar um espaço de poder, ela também é desmerecida. Né? Então, ali ao desmerecimento, que é algo que até que Manuela Dávila coloca muito, né? Que sofre muito em relação a isso. Mas Marielle Franco, ela tem um sofrimento que também vai de encontro à sua condição de mulher negra, né, uma mulher negra de periferia, né? Então, existem todos esses elementos que a gente deve levar em consideração. Então, eu trouxe essas mulheres brasileiras, algumas mais conhecidas, outras não, algumas mais conhecidas fora do Brasil, eu acho, como Carolina de Jesus, que o livro dela foi aí traduzido em mais de 16 idiomas e esteve por muito tempo entre os livros mais vendidos, né? Mas no Brasil ainda há um esquecimento. Mas eu trouxe essas mulheres para que a gente visualize que as questões de raça e de gênero, elas são determinantes e de classe, né, nesse processo de relação social e de submissão e de dominação das mulheres. Né? Então, quando a gente fala em luta, uma luta socialista, uma luta voltada para a transformação dessa sociedade, automaticamente a gente tem que levar em consideração esses elementos, né? Priscila, ela trouxe aí alguns elementos para a gente pensar, né? Que ela pergunta assim, por que o racismo sobreviveu mesmo com o fim da escravidão, né? Então, a gente, como ela mesma falou já, e a gente sabe, a escravidão é anterior ao capitalismo. Mas se a gente for refletir, né? No que o capitalismo se sustenta, né? Ele é um sistema que se sustenta a partir da desigualdade social, seja ela de raça, classe ou gênero. Então, as questões relacionadas à raça são muito produtivas, são muito interessantes para o sistema capitalista a partir do momento em que essas questões relacionadas à manutenção do racismo, elas enfraquecem também a classe. Então, quando a gente pega a classe trabalhadora, que dentro da classe trabalhadora existem pessoas negras e pessoas brancas, mas que a gente estimula essa divisão, né, não só de classe, mas também essa divisão a partir do critério de raça, a gente automaticamente está aí fragilizando uma classe na morte do trabalhador, né, Heitor? Ele se sustenta na exploração, na dominação e na morte também, né? Claro, um governo genocida que se sustenta a partir da nossa exploração, como se a nossa vida não valesse nada, né?
Então, evidencia toda essa questão de como esse tipo de dominação, de relação baseada na desigualdade é importante para manter o desenvolvimento do modo de produção capitalista, que ele não vai pensar só na questão da divisão da sociedade em classes, né? Mas sim também em todos esses outros critérios, em todas essas categorias e elementos de divisão e de enfraquecimento, né? Então, outro ponto também que eu acho importante a gente pensar é que a partir da questão da raça, em que se naturaliza o fato das pessoas negras sempre estarem num patamar de inferioridade, né? A gente, numa linguagem mais simples, as pessoas negras, elas têm menos valor, né? Em algum momento da nossa história a gente foi comparado, inclusive, como animais. Então, a gente tem menos valor, inclusive, no mercado de trabalho, em que a gente ganha menos, né? As estatísticas mostram, quase que não sei a palavra, as estatísticas mostram que as mulheres, né, os negros, a população negra ganha menos, mas dentro dessa população, nós mulheres ganhamos menos ainda. Então, isso também é importante para o sistema capitalista, seja porque há um barateamento da força de trabalho, ou seja, porque também garante o que Marx aí vai falar de exército industrial de reserva, essa mão de obra sobrante, né, que vai poder ser adicionada ao modo de produção capitalista num custo mais baixo. E como Priscila colocou também, nesse momento de pandemia, né, a gente já fazendo um link com esse momento, nós sabemos também que há um aumento do desemprego, há um aumento da informalidade, que são justamente as mulheres negras que estão sofrendo mais todo esse conjunto de relação, né? Então, somos nós que somos demitidas primeiro, a gente já ganhava pouco, né? Então, a gente é demitida primeiro. E somos nós que estamos nos lançando ao mercado informal, né? Ao mercado informal, a gente, diga-se de passagem, a um trabalho precarizado, né? Subalterno, inferiorizado, a todo um contexto de dominação e exploração da força de trabalho, né? Então, eram mais esses elementos que eu tinha para expor um pouco em relação à importância da gente refletir sobre todo esse contexto de relação entre raça, classe e gênero, assim como diz Angela Davis, né, e Lélia Gonzalez também, que a gente deve analisar essas três categorias de uma forma única, né, de uma forma que elas se relacionam entre si, não é? Angela Davis, ela vai alertar que a gente não pode trabalhar com viés de hierarquia, né? Então, a gente não pode pensar que as determinações de classe são mais importantes, né? Porque a raça e o gênero vão determinar as relações de classe. Então, é todo um conjunto que a gente tem que analisar. E a luta, né, uma luta verdadeiramente revolucionária, que priorize a liberdade, a emancipação humana, ela tem que ser automaticamente relacionada também com a liberdade das pessoas negras e de nós mulheres. Então, não existe uma luta apartada da outra. Existe uma luta unificada, no meu ponto de vista, né? E aí eu utilizo, como falei, Angela Davis, Lélia Gonzalez, né? E a partir do que a gente viu da história dessas mulheres que eu falei, que é importante, sim, a gente pensar numa luta que agregue todas essas questões. A gente não pode pensar numa liberdade para a mulher branca, enquanto a mulher negra, ela for posta ainda no viés de submissão, né? Então, era isso. Já falei, eu estava olhando aqui o tempo, acho que eu já falei muito, mas era a mensagem que eu queria deixar para vocês. Agora eu vou passar para a Ana, para ela continuar. Ana, ela deixa eu só falar de onde você é, Ana. Ana é analista judiciária do TJ de Pernambuco, mestre em Direitos Humanos pela UFPE e é ex-policial. Então, a Ana agora vai ficar aí conosco. Tem gente da Bahia assistindo, viu? Vi aí, gente da Bahia, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Bahia. Então, professora Priscila, professora Ozeane, muitíssimo obrigada pelo convite. A provocação da professora Priscila é extremamente pertinente. Por que é que o racismo persiste, sobrevive e nos perturba tanto e nos atrapalha tanto
enquanto evolução social, enquanto evolução em nível de sociedade propriamente dita, né? A questão é que o racismo, sabemos, é uma estrutura, né? Ele é um conceito extremamente complexo, mas que a gente consegue sintetizar nessa palavra estrutura, e daí vem o termo racismo estrutural. Ele é estruturante desse Estado que foi construído, o Brasil, né? E nem sempre ele é resultado de uma intencionalidade. Por exemplo, a gente frequenta a universidade e a gente naturaliza a existência de poucos professores negros. E isso faz da gente racista porque está na universidade e naturaliza a existência. Não, porque a gente não tem essa intenção, né? Daquela circunstância ter se tornado aquela. Então, a intencionalidade, ela nem sempre existe quando a gente fala de racismo. Por isso que é até difícil as pessoas se reconhecerem racistas, porque elas partem do pressuposto que elas precisam ter intenção de estar discriminando o outro, de estar tornando o outro subalternizado, e não é por aí. Quando a gente entra para o campo do direito, e aí quando a gente entra para o campo do direito, a gente necessariamente está no campo do Estado, porque o direito nada mais é do que aquela força legitimadora, mantenedora do Estado. A gente encontra diversos marcos legais no nosso país que legitimam essa questão racial de forma extremamente forte e que traz repercussões até hoje. Então, eu estou falando aqui de uma lei de 1824 que considera pessoas negras bens semoventes. O que significa bens semoventes? Eu estou aqui com a minha gata e o meu cachorro. Eles são bens móveis que conseguem se mover sozinhos. Então, em 1824, pessoas negras nesse país, escravizadas, eram consideradas bens semoventes. E até hoje a gente traz a repercussão desse marco legal. Quando a gente vai para 1839, a gente tem um decreto no Rio de Janeiro que impede negros de frequentarem escolas públicas, pessoas negras de frequentarem escolas públicas, e vários lugares do país copiam esse decreto e igualmente seguem impedindo pessoas pretas de frequentarem escolas públicas. Por quê? Porque sim, né? Não existia o racismo. E aí, quando a gente vem para 1850, a gente tem uma lei que impede pessoas negras de terem propriedade de terras. Tudo isso é marco legal de 1800 e tantos, mas que repercute na gente até hoje. E aí, em 1888, a gente tem a alforria. A alforria que é contada para a gente como um presente dado por uma princesa que, de repente, teve a consciência de que ninguém pode ser maior do que ninguém, que todas as vidas valem igualmente, que ninguém tem direito de escravizar ninguém, enfim. É assim que a história é contada para a gente. Mas, na verdade, é uma decisão que nasce de um desejo de se manter a monarquia, porque internacionalmente o Brasil estava sendo muito mal visto e muito pressionado. Então, a monarquia, para se manter, né, com esse status, para se manter no poder, tá bom, olha, internacionalistas, pessoal que está lutando pela alforria, a gente vai abolir a escravidão. E o que foi ruim para eles de todo modo, porque como não houve uma indenização esperada pelos proprietários das pessoas escravizadas, a monarquia cai de todo jeito. Porque se agradou quem estava lutando pela abolição da escravidão, desagradou as pessoas que tinham pessoas escravizadas como bens e não foram indenizadas como esperavam. 2 anos depois da abolição da escravatura, a gente tem a lei de vadiagem. O que é essa lei de vadiagem? Simplesmente você é criminalizado por estar praticando capoeira ou religiões de matriz africana, de matrizes africanas. Então, assim, só por isso você poderia prender pessoas, você poderia criminalizar pessoas. E o que é isso, se não racismo? E o que a gente tem hoje, se não reverberação desse tipo de marco legal, né, de 1890? E até hoje a gente segue condenando de formas indiretas ou indiretas as religiões de matriz africana. Quando a gente vai para 1911, a gente tem no nosso país uma discussão que normalmente é atrelada à questão das pessoas negras, às cotas. Só que em 1911 essas cotas foram para pessoas brancas, ou seja, pessoas brancas teriam direito a terras,
e as 50 que tivessem terras teriam direito a 50% das vagas no ensino público. Ou seja, cotas para pessoas brancas. Em 1934, a gente tem uma constituição de um país que define, que defende a eugenia. O que é a eugenia, se não a tentativa de embranquecimento, né? De considerar que pessoas brancas são superiores e que a gente precisa trabalhar, assim dizia essa Constituição, assim, a União, os estados, os municípios, nos termos das respectivas leis, a linha A, deve estimular a educação eugênica. Gente, estava na Constituição de 1934. O que é isso, se não racismo? E aí, em 1968, meu celular vai tocar aqui. Não sei nem como é que para esse negócio. Oi? Em 1968, a gente tem a Lei do Boi, que destina 50% das vagas das universidades agrícolas para pessoas que possuíam terras. Quem é que possuía terras? Pessoas brancas. Então, mais uma vez, as pessoas brancas têm direito às cotas. E somente em 1988, essa Constituição que vige agora, que a gente luta para que ela permaneça vigente, foi a primeira vez em que o racismo foi considerado crime. Gente, 1988, eu nasci em 87, eu tenho 33 anos. A Constituição tem 32 anos. E só há 32 anos o racismo está constando na Carta Magna do nosso país como um crime. E aí, em 2002, mais uma vez pressionado internacionalmente, o Brasil começa a discutir cotas para pessoas negras. Só que essa discussão encontra resistência, porque pessoas que haviam sido beneficiadas por cotas em outros marcos legais passam a discutir se essas cotas elas devem beneficiar pessoas negras. E aí, só em 2012 é que o STF deixa de discutir e garante que essas cotas ocorram. Vejam, eu citei aqui uns 3 marcos legais de cotas para pessoas brancas, né? E em 2002 a gente começa a discutir cotas para pessoas negras no nosso país e encontra enorme resistência. Então, o racismo ele se infiltra nas instituições de modo que você começa a naturalizar não ter professores pretos, por exemplo, não ser atendido por médicos pretos, por exemplo. E aí, a gente está fazendo uma live agora no perfil de uma faculdade. Isso é fomento antirracista, né? Porque a educação formal, normalmente, ao longo da história do nosso país, em sua majoritariamente, não questionou o racismo, não confrontou os parâmetros de normalidade de sociedade que a gente tem. Então, a educação formal, ela naturalizou, ela reproduziu questões raciais, né? E é muito importante a gente estar aqui fazendo uma live no perfil de uma faculdade discutindo finalmente, né, questões raciais. Isso é uma prática antirracista de fato, repito. Então, o racismo, para além de uma questão comportamental, ele é uma estrutura, o racismo é uma estrutura que define onde o corpo preto deve estar, né? Onde ele deve estar. E aí a gente fica pensando em que locais poderiam estar. A gente vê a política institucionalizada, porque existem muitas formas de se fazer política. A política institucionalizada seria, né, um espaço institucional para a gente dialogar. Onde estão as pessoas negras nesse espaço institucional para se dialogar? Eu encontrei pela primeira vez na vida parlamentares negras, parlamentares que representam o meu fenótipo e até minha trajetória de vida aos 33 anos de idade. Tem crianças que até hoje não viu, sabe? Não encontrou. E assim, eu espero que outras meninas não tenham que esperar 33 anos para encontrar lideranças com o perfil delas. Então, como bem resumiu o Silvio Almeida, em entrevista recente, o racismo ele sempre termina em morte. E aí a gente entra num conceito chamado necropolítica, que, em síntese, é um movimento acelerador dos que vivem e dos que morrem, né? E aí, se a gente está falando em morte, a gente não pode fugir da questão da pandemia. A gente tem Brasil e Estados Unidos. Em ambos os países em que essa questão racial ela está sendo amplamente discutida, pessoas negras morrem durante a pandemia muito mais do que pessoas brancas.
Nos Estados Unidos, a gente tem 18% da população negra, né? 18% da população dos Estados Unidos é negra, e 52% dos casos de Covid está com essa população negra, é população negra. Então, assim, a gente tem 18% de 100, lógico, e aí mais de 50% dos diagnosticados e mortos são negros. Existe uma desproporcionalidade aí que a gente precisa olhar com atenção. E quando a gente vai para estados da Geórgia, do Alabama, do Louisiana, essa proporção ela é pior ainda, é de 70%, né? Então, no Brasil, a gente, no primeiro mês de pandemia, sequer tinha esse indicativo no Ministério da Saúde, nas secretarias de saúde. O movimento negro teve que lutar para que esse dado da pele fosse colocado nas nossas estatísticas, né? Porque sempre existe essa resistência, porque aqui não existem raças, porque todo mundo é negro no Brasil e se afirma esse tipo de barbaridade. Mas os boletins, a partir de 11 de abril, passaram a incluir. E aí a gente percebe que, como nos Estados Unidos, a maior parte das pessoas mortas em contexto de pandemia pelo coronavírus são pessoas negras. E isso perpassa tantas questões, saneamento básico, né, acesso à educação. É como se a pandemia viesse evidenciar essas questões que a gente já convivia há muito tempo. Então, ser antirracista é contribuir para um marco civilizatório nesse país, onde determinadas vidas, não devem valer mais que outras vidas. Defender o SUS, por exemplo, é ser antirracista. Porque se o SUS está bem, está funcionando bem, ele está beneficiando todo mundo. Assim como uma sociedade sem racismo beneficia todo mundo. Então, ser contra a precarização do trabalho, que a professora Priscila muito bem colocou aí, o movimento que está ocorrendo hoje no país, é ser antirracista. Porque a economia não pode ser só números, né? E aí a gente entra, né, no conceito marxista. Envolve uma série de outras questões que só podem ser enfrentadas quando são discutidas. E aí, quando a gente vai para a violência, isso aí já é latente. 75% das vítimas de homicídio nesse país são pessoas negras. Tem alguma coisa errada, minha gente. Por que a gente não olha para esses dados com mais seriedade? Por que a gente tende a resumir tudo em mimimi? E aí tem um conceito interessante que o Silvio Almeida também apresentou nessa última entrevista dele, que é o salário psicológico. Então, sempre que alguém está numa situação ruim, vem outra pessoa e diz, mas olha, a minha situação é pior, ou tal pessoa está numa situação pior. É tipo conversa de amigos, terminei o namoro, você acha que está com o pior dos problemas. Aí chega o outro e diz, e eu que nem namorando tô. Aí chega o outro e diz, poxa, eu que tô namorando, já fui traído 3 vezes e não consigo terminar com minha namorada, sabe? Então, assim, esse salário psicológico, a gente fica aplicando na sociedade, é lógico que eu estou simplificando, mas, assim, é o que a gente faz na nossa sociedade. Quando a gente vê um problemão, mas tem problema pior. Aí a gente não luta, a gente não se incomoda, a gente não se encontra para conversar a respeito, não é, Osiane? E aí, para encerrar, que eu acho que essa live vai cair daqui a pouco, a gente tem a questão da comunicação, que é isso que a gente está utilizando agora, né? Mas os meios de comunicação, por muito tempo, foram outros. E esses meios, eles reproduziram de uma forma muito grave, muito séria, a situação de subalternidade dos corpos negros. Eu já passei pela Polícia Civil, pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, agora eu estou no Tribunal de Justiça, e aí a gente vê como determinados meios midiáticos, determinados programas de TV ficam rastreando sangue, como a gente bem vê, né? Mas, na verdade, está procurando são pessoas negras presas que estão sendo filmadas, são corpos de pessoas negras mortos que estão sendo filmados. Isso vai reproduzindo dentro da gente como se essas pessoas fossem mais violentas ou, enfim, fossem um perigo e tivessem que ser exterminadas mesmo. E aí a gente tem agora as redes sociais em que todo mundo pode produzir conteúdo. Será? Será que todo mundo pode produzir conteúdo? Quem é que acessa o conteúdo da menina do Alto José do Pinho?
sabe? E aí vem, por que a gente adiou o Enem? Porque o acesso à internet ainda não é democratizado também no nosso país. Então, é, essa questão da democracia, mais uma vez, vem à tona, né? Democracia é uma palavra que a gente está utilizando em todos os aspectos, tanto na política institucionalizada, como nos direitos que a gente acessa e nos modos que a gente tem de reivindicar esses direitos. Então, a gente tem redes sociais, mas as mídias, infelizmente, os meios midiáticos predominantes ainda estão reverberando uma mensagem muito negativa e pouquíssimo antirracista. Em síntese, é isso, Osiane. Eu estou preocupada com o tempo. Obrigada por me ouvirem, obrigada por essa conversa maravilhosa. Por nada. Nós que agradecemos, Ana, a sua fala brilhante, que nos deixa aí vários elementos para se refletir em torno da luta antirracista, não é? Eu vou só ler aqui alguns comentários antes que a live caia. Eita. O capitalismo, Francisco, o capitalismo atua sistematicamente contra os excluídos por ele, é impiedoso e chantagista através da alienação. Aí Priscila lembra que a primeira morte da Covid no Brasil foi uma mulher doméstica, empregada doméstica e negra, né, idosa. E a questão de que é necessário, Priscila também coloca, deixar de romantizar a questão da história da abolição, não é? Como Carolina de Jesus nos deixa essa mensagem. E a Keila diz, e sua fala, Ana, nos remete que ainda hoje os traços coloniais do nosso país em relação à escravização de pessoas negras ainda persistem. Com certeza, Keila. E a eugenia no nosso país foi bastante capitaneada pelo integralismo, o qual era bastante simpático ao fascismo de Mussolini, e aí pensamos que não é possível ser antifascista sem ser antirracista. Aí Keila diz, ou seja, a discussão do racismo se articula com diversas outras discussões, inclusive com o antifascismo. Né? Heitor diz que o conceito de colorismo, cunhado por Alice Walker, acho que é assim, né? É de suma importância nesse debate, com certeza. Heitor, acho que a gente precisa intensificar os debates em torno da questão racial no nosso país. Ainda existem muitos elementos que a gente deixa de discutir. E Priscila coloca que, lembrando que conversamos sobre a importância dos indicadores, né, os indicadores sociais nesses tempos de pandemia. Viva o SUS! E a justiça, que ela coloca, é a justiça do extermínio da população negra justamente pela criminalização dessa população, como a fala de que negro é bandido, não é? Então, são essas contribuições que as pessoas que estão nos ouvindo nos deixaram. Agradecer novamente, como o tempo foi muito corrido, não vai dar nem para a gente comentar sobre comentar sobre os comentários é ótimo, né? Mas a gente fazer nenhuma reflexão sobre os comentários, mas eu agradecer imensamente a Ana, a Priscila e a todas as pessoas que estão aqui nos ouvindo. Eu também estou com um aqui embaixo, viu? A live está nos últimos segundos. Obrigada, Ana. Obrigada, tudo de bom, tudo de bom. Tchau. Tchau. Vamos desligar. Ai, também não